Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos dessas maravilhosas lições que já estudamos no trimestre passado e vamos agora a mais um trimestre dando continuidade ao livro de Atos. São muitos aprendizados nós tivemos no trimestre passado concernente às atitudes daqueles apóstolos e problemas, alegrias, diversidades, também animosidade e diversos fatores que nos levam a aprender e não só aprender coisas boas, como aprender a evitar coisas más. Então vamos dar continuidade à lição. A primeira lição desse primeiro trimestre traz o título Problemas e também Esperanças. E vamos estudar o segundo tópico, que é toda glória a Deus. Então nós vimos ontem que chegaram naquela cidade e ali tinha um homem coxo e foi curado. E hoje vamos ver a reação que tiver esse povo. Na pergunta A, já vem dizendo como os cidadãos de Listra reagiram a esse milagre, a cura que foi feita daquele homem que tinha os pés torcidos. Atos capítulo 11, capítulo 14, versículo 11 a 13, traz o seguinte relato. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Então vemos aqui uma situação fora do contexto, estava ali por acontecer, e vamos ver como é que foi feito aqui, dadas essas circunstâncias. Diz a Pena Inspirada, em Atos Apóstolos, página 181, traz o seguinte relato. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em línguas licaônicas: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Parte do texto de Atos, né? Essa declaração estava em harmonia com a tradição deles, de que os deuses, são vários, né? Plural, vez por outra visitavam a terra. Chamaram a Barnabé de Júpiter, o pai dos deuses, por causa da venerável aparência, do porte digno e da brandura e a benevolência expressa no semblante. Eles pensavam que Paulo fosse Mercúrio, porque este era o que falava, sério e ativo e eloquente com palavras de advertência e exortação. Então vemos aqui uma circunstância diferente, algo fora do normal, e vamos ver então o que aconteceu na pergunta B. O que revela que os apóstolos estavam decididos a render toda glória a Cristo. Relatado em Atos 14, no versículo 14 a 18, segue o relato. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessa vaidade ao Deus vivo, que fez os céus e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhe sacrificassem. Então, os apóstolos não aceitaram, né, o fato de quererem fazer deles deuses e Paulo saltou para ali, rasgou as vestes e explicou para eles, não, isso é o único Deus vivo. Mas aquela população tinha já os seus hábitos, os seus costumes, as suas crenças idólatras e quase que causou ali danos físicos, né, a Paulo e Barnabé. Mas vamos ver o que fala a Pena Inspirada. Os listrianos, ansiosos para demonstrar gratidão,
Convenceram o sacerdote Júpiter a honrar os apóstolos e assim, trazendo para a entrada da porta touros e grinalda, queria com a multidão sacrificar-lhes. Paulo e Barnabé, que buscavam retiro e descanso, não sabiam desses preparativos. Logo, porém, a atenção deles foi atraída pelo som de música e pelos gritos eufóricos de uma grande multidão que se reuniu em frente à casa onde estavam hospedados. Quando os apóstolos perceberam a causa da visita e da euforia, rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, na esperança de impedir novas investidas. Apesar dos apóstolos terem afirmado positivamente que não eram divinos, e a despeito dos esforços de Paulo para direcionar a mente do povo ao verdadeiro Deus como único objeto digno de adoração, era quase impossível desviar os pagãos do objetivo de oferecer sacrifícios. Era tanta certeza de que esses homens eram fato deuses e tão grande a euforia que demoraram a reconhecer o erro. Foi somente depois de muita persuasão da parte de Paulo e de uma explicação cuidadosa sobre a missão dele e Barnabé como representante do Deus do céu e do seu filho, o grande médico que o povo foi persuadido a desistir daquele propósito de fazer o sacrifício. Então, vemos aqui a firmeza de Paulo e Barnabé em impedir que aquele povo fizesse sacrifício a deuses estranhos para homenagear aquele milagre que foi feito pelo Deus Altíssimo do céu. Então, eles tiveram que ir contra toda aquela... o hábito que aquele povo tinha e contra aquela idolatria que era seguida por aqueles povos e, de certa forma, conseguiu levar ao conhecimento deles que não sacrificassem nada, porque, afinal de contas, eles eram apenas representantes do Deus do céu e não era Deus nenhum, eram homens normais como qualquer um deles. Então, vimos aqui a necessidade de evitar a lisonja nos dias de hoje, nós vamos trazer para os nossos dias, evitar a lisonja. Então, se houver alguma coisa que nós façamos que causa o bem e alguém queira trazer a lisonja para nós, devemos direcionar essa lisonja a Deus e dizer que somos normais, somos seres humanos e que tudo que nós fazemos, Deus é quem nos concede. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude, dê sua graça para que essas lições, todas as atitudes dos apóstolos, toda a vida de Paulo, vai frisar muito agora a vida de Paulo, e muitos em volta dele, como Barnabé e outros que vai acompanhar Paulo, possa servir de exemplo para nós, para o nosso dia, para que possamos não só ficar animado na fé, como também ficar atento às ciladas que o inimigo pode colocar em nosso caminho. Que Deus nos abençoe e dê sua graça para isso. Amém.